Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Grazi Carvalho e eu tô aqui para poder trazer esse segundo vídeo dos Insights do Mundo GeoConnect, né? A segunda parte, que é algumas ideias, alguns pontos mais interessantes que eu encontrei nas palestras lá do Mundo Geo. Tá aqui minha colinha, né? Porque é sempre importante, porque é muita coisa. Eu vou compartilhar agora com vocês um pouco sobre o que o Germán Peralta, do Uruguai, falou sobre como foi a experiência deles em criar a infraestrutura de dados espaciais do Uruguai. E ele falou que começou o projeto em 2006 com a criação dos marcos legais, né, e a definição de qual seria o órgão responsável pela infraestrutura de dados espacial do Uruguai. Lembrando, né, gente, que o Uruguai é um país desse tamanico, ali faz divisa com o sul do Brasil. Então, assim, é o país que é menor que um estado no Brasil. Mas, beleza, vamos lá. Não deixa de ser desafiador da mesma forma. E aí, o que ele falou assim? Tudo começou pela definição dos marcos legais em 2006, né? E com a definição de quem é o órgão responsável pela infraestrutura de dados espaciais do Uruguai. E aí, por criar esses padrões, etc. No Brasil, a gente tem isso também, só que a gente tem a questão da CONCAR, que é a responsável pela criação desses padrões, mas a CONCAR ela não tem, ela não é o órgão responsável. Hoje no Brasil, foi até uma analogia que o Luiz Ugeda usou, a gente tem o condomínio, né, com todos os órgãos produtores de dados, mas a gente não tem o síndico, né, para poder organizar e padronizar essa reunião. Então, hoje, mas no Uruguai, a primeira coisa que eles fizeram foi definir quem era o síndico, quem era a pessoa responsável, quem era o órgão responsável para poder criar esse dado e padronizar a forma de distribuição desse dado para que todos os órgãos gestores, produtores de dados no Uruguai pudessem seguir esses padrões e então criar a infraestrutura de dados espacial. E ele falou também que a infraestrutura de dados espacial no Uruguai ela tinha um objetivo, ela foi construída com um objetivo, que é de promover o desenvolvimento sustentável no país. E aí, como que eles acreditam que a infraestrutura de dados espaciais promove o desenvolvimento econômico e sustentável no Uruguai? Através da informação geográfica constantemente atualizada, de forma oficial, certificada e interoperável. E essa é a base para um desenvolvimento sustentável. E aí, eu não sei se você chegou a assistir aquele outro vídeo, o vídeo da parte 1, mas lá o pessoal também comentou que tem a taxa de crescimento de empresas e países, né, que investem em infraestrutura de dados espaciais e trabalham com esse tipo de informação é de 10 a 15%. Então, quando o Uruguai fala que a base de dados espaciais ela é, né? Ela é a base para o desenvolvimento sustentável de um país, e quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente fala daquelas três perninhas: o econômico, o social e o ambiental, né? Que esses três pilares da sustentabilidade. Então, que a base de dados, as informações constantemente atualizadas, oficiais, interoperáveis, quer dizer, que se comunicam com diferentes sistemas, né? Então, diferentes órgãos conseguem consumir a informação de outros órgãos, né? Dentro do país, faz a informação circular. Quando você faz a informação circular, a informação geográfica, você promove o desenvolvimento econômico. Inclusive, a infraestrutura de dados espacial municipal, ela atende os critérios da ODS 8, promover o desenvolvimento econômico sustentável. Presta atenção. Isso aí é tema para outro vídeo. Enfim, e aí o Estado do Uruguai, ele, ao promover, escreveu esse projeto de criação da infraestrutura de dados espaciais, e aí eles foram até o BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e aí eles conseguiram financiamento desse projeto para a nação. Então, mapeou o país inteiro com financiamento do BID. Por que o BID financia esse tipo de projeto? Porque é um projeto que se paga, gente. Entendeu? É um projeto que tem retorno financeiro.
você consegue aplicar esses dados de diferentes maneiras e uma vez que o Estado ou o município tem acesso a essa informação, ele pode inclusive vender essa informação. Ela se torna um ativo dentro da prefeitura, dentro do Estado, dentro da nação. Então, é um dado que se paga, isso aí é certo, né? E aí ele falou o quê? Que de 1966 a 1967, o Uruguai tinha toda a cartografia mapeada do país na escala 1 para 50 mil, 100% do território mapeado, 1 para 50 mil. E junto com esse mapeamento, eles tinham um índice, que é o índice de produtividade da terra e criação de lã, se eu entendi bem. Porque tá falando em espanhol, né? Aí eu tô falando traduzido aqui. Que é o índice CONEAT, CONEAT. O índice CONEAT, ele foi aplicado em todo o território para poder identificar o índice de produtividade da terra, então identificar áreas produtivas para agricultura, né, e produção de lã, que aí a gente vê aí que os países da América Latina tem muito disso, né, da produção de lã. E aí, quando então eles tinham esses dados lá em 1950, 1 para 50 mil. E aí, só em 2006 é que eles foram trabalhar esse mapeamento numa escala melhor, né? Numa escala maior. E aí é o quê? Mais de 55, quase 60 anos aí de dados desatualizados. E no Brasil, a situação não é diferente. A gente tem o mapeamento do projeto Radam Brasil, que é da década de 70, na melhor das hipóteses, o mapeamento na escala 1 para 100 mil. E a gente não tem um mapeamento oficial do país numa escala mais detalhada. Enquanto em 1960 o Uruguai tinha 1 para 50 mil, em 1970 a gente mapeou em 1 para 100. E aí tem lugares na melhor das hipóteses, porque tem lugar, por exemplo, na Amazônia, que é 1 para 250 mil, e aí é escala regional, né? Então é um dado que a gente está trabalhando também com a cartografia oficial do país desatualizada, mas não falamos de Brasil agora, estamos falando de Uruguai. E aí, então, qual que era o objetivo da ideia do Uruguai? Produzir e disseminar os dados geográficos, fomentar os dados abertos e fomentar o desenvolvimento social, econômico, a criatividade e a inovação. Por que promover a criatividade e a inovação? Gente, lembra que eu comentei que a 99 Táxi foi vendida por 1 bilhão de reais? Isso com o quê? Com o uso de dado geográfico. Então é claro que o dado geográfico hoje ele está inserido em tudo, inclusive nos processos de inovação startup. Então é claro que você vai desenvolver economia, é claro que você vai promover o desenvolvimento e a criatividade das pessoas ao disponibilizar para elas esse tipo de dado. Foi o que a Prefeitura de São Paulo fez, por exemplo, lá no Mundo Geoconet com o Hackathon GeoSampa. Eles têm uma plataforma com dados geográficos e aí eles fizeram um hackathon convidando startups, empresas para poder propor soluções de políticas públicas com dados geográficos. Então, assim, é maravilhoso. Mas vamos lá. E aí, o que aconteceu? No Uruguai, então, eles começaram em 2006 com a criação da lei, né, do arcabouço legal para poder criar essa infraestrutura. Criaram o projeto, submeteram para o BID. Aí o projeto foi aprovado e aí quando foi em 2015, eles abriram o processo de licitação para a criação da infraestrutura de dados. E aí ganhou-se um consórcio de empresas em agosto de 2016, um consórcio com uma empresa brasileira e uma empresa uruguaia. E aí, o que eles contrataram nesse consórcio? Nesse processo de licitação, através dessas empresas que ganharam com o consórcio? Imagens com alta resolução de todo o território do Uruguai, com escala de 32 centímetros, né? O tamanho do pixel, assim, precisão cartográfica. Tema fugiu. Precisão cartográfica resolução. Precisão é outra coisa. Resolução cartográfica de 32 centímetros. Então, eles contrataram a imagem de resolução espacial de 32 centímetros, o modelo digital de terreno para todo o Uruguai, então o modelo tridimensional de todo o território do Uruguai, e a cartografia em 5 temas. Eles definiram lá 5 temáticas, que seriam 5 temas que seriam vetorizados para o
país inteiro. E aí, para a área urbana, para os centros urbanos do Uruguai, eles contrataram imagens com resolução de 10 centímetros, o MDT de 1 centímetro, desculpa, 1 metro, o MDT de 1 metro e o modelo digital de superfície de 10 centímetros. E aí, lembra, né? O modelo digital de superfície é aquele que pega o 3D das elevações, dos imóveis, né? E o MDS é a superfície. Gente, eu tô confundindo tudo os termos. O MDT é o de terreno. Vai pegar só a superfície do terreno. E o MDS é o que vai pegar a área construída. Vai pegar o 3D da área construída. E aí eles pegaram o MDS, que é da área construída, com 10 centímetros, e o MDT, que é o de terreno, com 1 metro. Né? E toda a modelagem 3D das bacias hidrográficas do Uruguai. Eles contrataram, isso foi o que foi contratado no processo de licitação. E aí eles também tiveram uma questão do controle de qualidade dos dados, né? E aí eles contrataram uma consultoria para estabelecer esses padrões de qualidade, e esse projeto de verificação das qualidades, né, do dado geográfico que ia ser recebido pelo consórcio das empresas que ganharam, ele foi um projeto que envolveu empresas colombianas, uruguaias e espanholas. E tinham mais de 30 perfis profissionais diferentes, uma equipe multidisciplinar para poder trabalhar com essa questão da validação dos dados geográficos e de infraestrutura de dados espacial do Uruguai. E aí eles criaram toda uma questão de documentação, de metadados, de dados abertos, a criação do geoportal IDE.uy de Uruguai, né? E aí eles como tinha aí também uma empresa espanhola nesse meio, essa empresa ela ajudou muito na questão e interferiu muito na questão da escolha das tecnologias, porque aí eles usam lá o GVSIG, que é de uma empresa espanhola, né? A tecnologia de sistemas é um software livre, é um software de dados abertos, que segue aí o padrão OGC, e aí eles no Uruguai são inspirados aí no GVSIG. E aí uma coisa que ele falou, que é muito importante, é que esse projeto só deu certo porque o poder executivo, o presidente do Uruguai, ele viu a importância desse projeto como um projeto estratégico e ele investiu na infraestrutura de dados espacial como base do desenvolvimento sustentável nacional. Então, esse projeto ele teve esse peso porque o executivo teve essa visão, entendeu? E aí ele passou um videozinho, que eu vou colocar um link aqui embaixo nesse vídeo para vocês poderem ver o que é a IDE Uruguai, mas a sigla, para quem quer procurar aí, joga no Google, IDE.uy, que é o videozinho da IDE do Uruguai, tá bom?